Boa noite, queridos. Que bom estar aqui com vocês. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Que bom estar aqui com vocês nesse momento. Nós demoramos um pouquinho. Vocês acreditam que eu comprei microfone, uma série de coisas profissionais e eu e o Fábio a gente não deu conta de ligar. Ai, meu Deus do céu, nós não demos conta de ligar. Mas vamos fazer assim mesmo. Amanhã a gente dá uma melhorada no negócio, amém? Quero cumprimentar todos vocês que estão aqui nessa noite comigo. Vai ser a primeira noite de muitas, em nome de Jesus, amém? Vai ser a primeira noite de muitas. E eu quero muito poder estar aqui com vocês, sempre trazendo uma palavra de Deus, sempre ministrando algo do coração de Deus para a sua vida e tendo a certeza que isso pode não só me ajudar, porque quando a gente fala de Jesus, isso alimenta a nossa alma em primeiro lugar, né? E poder compartilhar isso com você, para mim é um privilégio, amém? Isso para mim vai ser um privilégio maravilhoso. Já estamos aí com a Ana Flávia que entrou, né? Que legal, a Keila tá com a gente, a Marcinha, tem bastante gente. Pelas fotos assim eu não reconheço muitos, mas vai aparecendo o nome. Se você escrever alguma coisa para mim, vai aparecer sua foto maiorzinha aqui. A Liz tá comigo, a Cida, minha líder da UFEBRAC, da nossa igreja Iron Han. É muita gente que tá entrando. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Esse projeto é algo que sempre teve no meu coração e eu vou explicar um pouquinho por quê. Desde a minha conversão, quando eu me converti, eu entrei na Brasil para Cristo e nós tínhamos um programa de rádio. E ali eu secretariava o pastor na época, né? Então eu ia junto, fazia os anúncios de propaganda, né? E era muito legal, eu amava fazer aquilo. Mas chegou um dia que o pastor não pôde ir. Ele não teve um problema lá e ele não pôde ir. E aí ele disse assim: Patrícia, você que vai fazer o programa hoje. Eu falei: você tá brincando, né, pastor? Ele falou: não, você que vai fazer, eu não tenho como ir hoje. Vai você e o Fábio, você leva uma palavra, ou ele prega, vocês decidem, né? E eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí cheguei lá e lembrei da pregação que ele tinha feito um dia antes na igreja, peguei o versículo e falei: Deus, me ajuda. E ali começou a história. O pastor viu que era interessante a presença de uma mulher na rádio e falou: Patrícia, faz a rádio você. Eu falei: mas pastor, o que é? Ele falou: não, faz a rádio você, prega o amor de Deus lá e as mulheres vão se sentir identificadas, isso vai ser uma bênção. E eu topei, e eu comecei a ir, falava 10 minutos, bom, aí você fica vendo, 7 anos trabalhando no evangelismo através da rádio, né? E depois que a gente começou com a construção da igreja, nós não tivemos condições de pagar mais rádio. E começou a nascer no meu coração o desejo de poder estar com vocês, de poder estar pregando o evangelho junto com vocês, independente de estar na igreja, fazer um serviço de ministração fora do templo, né? E as pessoas ficavam me cobrando: missionário, por que você não volta para a rádio? Não tinha dinheiro, a rádio é muito cara. E aí o Fábio falou assim: ó, se você quiser eu vou te ajudar. Eu louvo a Deus pela vida do Fábio, né? A Josi Alencar tá aqui também, beijo, Josi. Quanto tempo, né? Oh, meu Deus. Tem também a Isaneri, Gregório tá aqui com a gente. E se eu não tivesse a ajuda do Fábio, né, iluminado por Deus, eu não estaria aqui. Aí o Fábio falou: amor, eu vou investir no evangelho através disso. Eu vou te abençoar, vou te ajudar. E aí ele pegou e comprou iluminação. Nós temos iluminação aqui, irmão, no escritório dele, só que não funcionou nada hoje, né? Hoje não funcionou nada, mas vai funcionar. Deus vai nos ajudar. E o Fábio já disse: Patrícia, você precisa aprender a mexer nisso, que eu não tenho como pagar alguém para te ajudar. E eu também não tenho como fazer isso. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, ele está na outra mesa aqui na frente, trabalhando, e ele falou que eu tenho que me virar. E eu vou tentar, né, irmãos? Vou tentar. Eu vou fazer uma aulinha aí para ver o que a gente faz. Mas a verdade é que eu estou muito feliz de estar aqui com você e eu queria muito pedir tua ajuda. Sabe, eu quero muito que você, quando você estiver conversando com uma pessoa
e essa pessoa estiver afastada dos caminhos do Senhor, essa pessoa estiver oprimida, deprimida, estiver passando por tratamento de depressão, porque eu sofri de depressão há muitos anos, e eu sei o que é estar sentindo isso. Foi depressão com uma série de outras enfermidades, né? Passei por um momento muito difícil, que se eu não tivesse família, querido, se eu não tivesse o apoio ministerial, eu tinha parado, eu tinha enlouquecido. Então, quando você encontrar uma pessoa dessa maneira, às vezes você já falou tanto com essa pessoa, você já tentou ajudar essa pessoa de tantas maneiras, mas é como se te secasse, né? Falar, pô, eu não tenho mais o que falar. Né? Apresenta esse canal, apresenta esse momento que eu vou ter, né, com vocês. E, a princípio eu tô querendo fazer toda segunda-feira à noite, né, toda segunda à noite, toda a quarta e toda a quinta-feira, né? Eu tenho trabalho na igreja na sexta-feira, e terça-feira nós temos o nosso culto, né, que o pastor Jaelson dirige, e eu gosto muito de estar junto, e esse horário de 9 horas eu não conseguiria estar com vocês aqui. Então o que acontece? Eu quero muito estar aí, cada dia da semana que eu vou estar aqui, eu quero falar sobre algum assunto, né? E hoje eu convidei vocês para estarem aqui comigo, para nós estarmos falando a respeito de atitudes de fé, atitudes de crer, atitudes de acreditar, de se lançar, de temer a Deus, de estar olhando para Deus. E eu quero agradecer muito ao Senhor por Ele estar me dando essa oportunidade. Estou com o André aqui, um presbítero que esteve com a gente tanto tempo. André, um abraço, você está em outra cidade, que Deus te abençoe sua esposa. Jurandir também está com a gente, nosso diácono. E eu quero estar pregando uma palavra para o teu coração hoje, e eu quero estar orando por você também. Amém? Quero estar orando por você. A Diná está com a gente também, que é da nossa igreja do interior. São tantas pessoas, queridos, que estão aqui conosco. E eu quero falar um pouco dessa palavra que tem sido alicerce para a minha vida e tem sido alicerce para muitas famílias. Eu tenho um livro aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui... Esse livro aqui é um livro que me ajudou demais. Amém? Mas aí, Fábio, como que eu vou apresentar um programa se não sai o negócio direito? Eu não sei mexer. Ó, esse livro aqui é A Igreja Desviada. Como eu tenho um trabalho de pregação muito voltada para fortalecer pessoas que aceitaram Jesus e às vezes estão dentro da igreja, mas estão oprimidas, estão sobrecarregadas, estão precisando de ajuda, uma série de situações. E eu comecei a ler esse livro, e esse livro se chama A Igreja Desviada, né? Um chamado urgente para uma nova reforma. É um livro muito interessante que trabalhou muitas áreas da minha vida, e eu gosto muito de ler, e esse livro assim tem sido um referencial para mim. E quando eu falei, Deus, eu quero voltar a pregar o Evangelho, quero voltar a pregar o Evangelho fora da igreja, quero estar servindo ao Senhor fora da igreja, né? Quero estar alcançando pessoas fora da igreja. E o Senhor começou a abrir as portas para isso, né? Os problemas que estão acontecendo aqui hoje são técnicos, não tem nada a ver com Deus, é problema nosso, a gente que não deu conta de fazer. É muita tecnologia, né? Então, da próxima vez nós vamos estar com uma visão melhor, amém? Para dar gosto de ouvir também, né, irmãos? Porque você pegar um vídeo que a voz não sai legal, a imagem não tá boa, vai mostrar um livro, o livro sai todo torto, né? Não dá ânimo para assistir, né? Mas eu quero aqui estar comentando com vocês a respeito de um texto que se encontra aqui no livro de Êxodo, amém? Que me chama a atenção porque é uma coisa que, se ela não tiver dentro de nós todo o tempo, se ela não tiver permeando a nossa vida cristã a todo momento, essa atitude, essa visão de vida que essas duas mulheres tiveram, a gente não suporta. Se a gente não desviar totalmente da igreja, de Deus, da presença de Deus, se a gente não sair da igreja ou não ir para o mundão mesmo, se a gente não considerar essa situação que eu vou ministrar para a tua vida nessa noite,
Se nós não levarmos isso em consideração, nós vamos ser aquelas pessoas que vão estar dentro da igreja, vão estar confessando com os lábios, vão estar acreditando com os lábios, vão estar vendo com os olhos os milagres, mas ainda assim vai dizer, será que não foi um remédio que ela tomou? Nós vamos estar ouvindo pessoas contando testemunho de transformação. E vai ter pessoas sentadas no banco da igreja, ou vai estar sentada numa varanda, ou numa sala, num encontro cristão, numa célula, num lugar, e a pessoa vai estar testemunhando os milagres de Deus. E a pessoa, vai ter pessoas ali que vão estar falando dessa maneira, ou pensando, pera lá, você viu que tudo que começou a mudar na vida dele, porque ele conseguiu um emprego? Quer dizer, isso não tem nada a ver com Jesus, poxa. Nós vamos ser essas pessoas dentro da comunidade cristã. Nós vamos ser esse tipo de gente. Que nós vamos estar na igreja, porque nos acostumamos a estar na igreja. Beijinho pra Dani Jara, pro Sidney, pra Sueli, que tá aí com a gente também. Nós vamos continuar dentro da igreja. Nós vamos continuar falando que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas toda vez que nós vemos a manifestação de Deus, que a gente contemplar com os nossos ouvidos a história de alguém, ou ver com os nossos próprios olhos alguma coisa dentro de nós, que é a ausência desse fator que eu vou ministrar hoje. A ausência desse fator vai fazer a gente pensar assim, será? Você viu? Eu escutei a missionária uma vez contando que quando ela engravidou do Rodrigo, ela tentou abortar o Rodrigo 4 vezes. Ela tentou abortar o Rodrigo 4 vezes. Ela tomou remédios, ela tomou chás, aquela coisa toda, né? Mas aí ela disse que chegou lá na farmácia, o médico, o enfermeiro, o atendente que estava lá, que era um cara meio clandestino, que vendia um remédio para aborto, sem receita, que foi indicado para mim. Aí eu cheguei lá, comprei, e eu falei assim, olha, eu tomei não funcionou. E ele disse, olha, vou te dar um conselho, só que cuidado, você pode abortar, mas você pode morrer também. E ele disse assim, olha, você coloca intravaginal, vai dar certo, mas você fica esperta, porque você pode passar mal e ter que ir pro hospital. Poxa, mas você viu, a missionária contou isso, mas vem cá, será que aquele remédio lá não era farinha? Porque eu conheço uma pessoa que fez aborto e usa isso para aborto e funciona. Sabe, será que a missionária, será que não, o cara, porque o cara não ia botar a vida dele em risco, né? O emprego dele em risco. Sabe, vender um remédio, a mulher passar mal, contar pro enfermeiro que atender ela, pro médico, o médico processar ele. Eu acho que ele colocava um remédio diferente lá dentro, não sei. A pessoa tá dentro da igreja, a pessoa tá buscando aparentemente a Deus, mas quando o Espírito Santo de Deus mostra o que ele faz através de um testemunho, através de um louvor, através de qualquer ação do Espírito Santo através do homem, a pessoa cria uma dúvida. Mas por que isso, missionário? Tá na Bíblia. É a falta de uma coisa tão simples, que muda, atrapalha todo o nosso desenvolvimento espiritual. A palavra de Deus diz, queridos, aqui em Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 6, que José faleceu. José tinha sido levado da terra da promessa para o Egito, de uma maneira muito difícil, uma situação familiar muito difícil que aconteceu. E muitos problemas. Ele se apresenta como escravo dentro do Egito.
E a palavra de Deus diz que Deus em todo momento esteve com ele. E você conhece a história de José. A palavra de Deus diz que José, quando ele morre, antes dele morrer, ele diz para os seus irmãos: chegaria o dia em que Deus os tiraria de lá. Porque eles não foram lá para morrer lá. Deus não levou eles para aquela situação para exercer algum método de vida, de sobrevivência dentro daquele lugar. O que Deus tinha era coisa muito maior. Não podia Deus ter um plano para Israel, um plano milenar para Israel dentro do Egito. As coisas maravilhosas de Deus aconteceram no Egito, sim. Sinais extraordinários aconteceram no Egito, sim. Coisas extraordinárias aconteceram no Egito, sim. Porque lá no Egito estava o povo de Deus. Era simplesmente Deus dizendo assim, ó: vocês estão aqui, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês. Porém, não é aqui o lugar da vossa permanência. E a palavra de Deus diz que José chama os irmãos porque ele queria dizer para eles: olha, quando Deus nos tirar daqui, não esqueça de levar os meus ossos, porque eu não quero que nada fique aqui. E nós vimos passar muito tempo, mas tudo aquilo, queridos, tudo aquilo que é trabalhado por Deus, não importa onde nós estejamos, tudo aquilo que é feito pelas mãos de Deus, pelo agir de Deus, pelo querer de Deus, ele vai prosperar, ele vai continuar andando, ele não vai ficar estagnado. Deus começa a mover situações, e a gente chega aqui em Êxodo, onde nós vimos esse final de história de José. José faleceu, está aqui no capítulo de número 1 de Êxodo, versículo 16, faleceu José e todos os seus irmãos. E toda aquela geração, passou-se uma geração. Todo mundo que sabia dos feitos de Deus, ou que tinham presenciado, aliás, os feitos de Deus, havia morrido. Só restou história. Só restou pessoas que sabiam do que tinha acontecido, mas não tinham vivido naquele momento. A palavra de Deus diz, queridos, que aquela geração se passou, mas os filhos de Israel se frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. A terra se encheu deles. E a palavra de Deus diz, queridos, que o diabo entra no coração de Faraó. Por que eu digo o diabo entra? Não está escrito isso aqui. Mas uma pessoa, para ter um plano de controlar o povo de Deus, só pode ser ideia do diabo. Ora, o diabo percebe que aquele povo crescendo absurdamente, aquele povo dominaria a terra porque eles tinham Deus. Eles mudariam a história dos povos, eles mudariam a história da humanidade. E ia frustrar os planos de poder do diabo. Porque o diabo sempre quis o lugar de Deus. E é o diabo que influencia as autoridades dos poderes. E a palavra de Deus diz, queridos, que esse homem começa a olhar aquela situação. Esse homem poderoso do Egito, Faraó, começa a perceber que durante muito tempo, depois daquela seca terrível, depois daquela desgraça toda que aconteceu na humanidade naquele momento da história, que havia se passado das gerações dos faraós, que tinham vivido aquele momento, onde o mundo teve escassez, e o Egito
pelo poder da autoridade de Deus. Porque José foi parar lá dentro. E a mente de Deus estava lá com José. A mente de capacidade de inteligência, capacidade de governo, capacidade de visão, de salvação. A palavra de Deus diz que José faz um plano maravilhoso e consegue alimentar o mundo, circunvizinhos do Egito e até de lugares mais longínquos. E um povo que remanescente, porque daquela época, aquela geração já tinha passado. Mas o povo de Deus, ele se multiplicava de uma maneira completamente surpreendente. O povo de Deus, ele se manifestava em força, vigor, capacidade mental, de se subsistir, de criação das coisas. E aquele poder, naquele momento, ele observa esse povo. E ele consegue ver que esse povo é um povo perigoso para os planos dele. Para os planos dele. E quando nós observamos, deixa eu só dar uma pausinha aqui, porque minha garganta tá. Eu queria que o pastor Fábio fizesse um tereré para mim aqui. Por favor, obrigada, querido. E quando nós olhamos, que a gente vê, é tão tremendo isso que eu vou falar para você. Talvez você já tenha escutado muitas vezes isso, mas olha como é espetacular, nós percebemos que esse homem, ele tem planos já na mente dele de poder. E ele começa a observar lá na frente. Ele não está aqui focado na realidade das coisas reais aqui. A mente daquele faraó, a mente daquele homem que era poderoso naquela nação, estava olhando lá na frente, porque ele sabia que os planos dele de poder não era só aquele pedacinho de terra que ele tinha lá. O mundo era muito grande. O mundo que Faraó queria dominar era muito maior do que aquilo que os olhos dele contemplavam. Ou daquilo que a capacidade física dele tinha de poder caminhar por entre as terras dele. O poder dele era um poder de conquista mundial. O reinado dele já tinha experimentado isso antes. O Egito já tinha tido controle do homem. Você se lembra na história que as pessoas vinham de outros países para comprar as coisas que estavam estocadas lá dentro do Egito. Chegou uma hora, queridos, que eles não tinham mais o que dar e eles se entregaram como escravos. Eles disseram assim: olha, nós não temos mais nada para trocar, nós não temos mais dinheiro, não temos mais mercadorias, não temos mais cavalos, bois, camelos, nós não temos mais nada. Muito pelo contrário, nossas terras estão lá abandonadas, sequíssimas, destruídas. E nós estamos aqui com o nosso povo, dizendo para você: ó Faraó, ó grande Faraó, nos aceita aí, a gente trabalha para você em troca de comida. O Egito já tinha conhecido. O Egito já tinha conhecido o domínio do mundo. E quando chega nesse Faraó, a geração que José trabalhou, que José serviu, já tinha morrido. Mas os faraós, eles guardavam suas lembranças de poder. E a palavra de Deus diz, queridos, que esse faraó olha para aquelas pessoas
que se multiplicavam e que eram fortes, e eles enxergavam muitos homens. Eles sabiam que a força de Israel estava nos homens. E eles começaram a observar, e esse faraó disse: nós precisamos fazer alguma coisa para diminuir essa população. Porque senão, olha o plano futuro. As ações que ele ia começar a fazer ali no Egito contra o povo de Israel não era uma ação para resolver um problema presente. Para resolver, para ter poder naquele momento. O que ele estava fazendo era conter o avanço desse poder que estava dentro das terras dele, quer dizer, que ele achava que era dele. Porque tudo é de Deus, irmãos. Tudo pertence a Deus. E a palavra do Senhor diz, e olha, quando eu digo para vocês que eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, estou como mortal, como pecadora. Eu não estou aqui ministrando a palavra de Deus porque eu sou melhor do que ninguém. Só Deus sabe o meu passado. Só Deus sabe da onde Ele me tirou, das drogas, da prostituição. Só Deus sabe as tristezas que eu dei para minha mãe, para o meu pai. Eu estou pregando o evangelho aqui pela misericórdia de Deus e pelas benécias da glória que Ele tem. Estou pregando esse evangelho aqui com muita humildade. E declarando que hoje nós olhamos para essa palavra e a gente percebe que o diabo tem suas estratégias. Quando a gente diz que o povo cristão ele é perseguido, dá impressão na boca de pessoas que não tem isso que eu vou colocar como chave da pregação, que lhes falta isso que eu vou dizer, que eu já vou dizer qual é a palavra que vai dar o fechamento e permeia toda essa palavra, que é o temor a Deus. As pessoas que estão dentro da igreja, e elas acham que quando a gente diz que a igreja está sendo perseguida, as pessoas que ficam pensando que nada, todo mundo está passando pelas mesmas coisas. É porque não conhece uma série de situações bíblicas. Não conhece a Bíblia. A palavra de Deus diz, queridos, que quando nós meditamos nessa palavra, Deus revela para nós seus desígnios. E olha o que Ele está mostrando para a gente nessa noite. Faraó, ele olha para aquela situação e ele começa a falar de uma situação futura. Eu preciso fazer algo agora. Eu preciso tentar resolver essa situação agora. Porque senão lá na frente eu não consigo mais dominar esse povo. Esse povo vai se juntar com outros povos e irão nos derrotar. Por que ele estava temendo o povo de Israel? Será que era só porque eles se multiplicavam? Não, queridos, era pelas histórias que estavam na mente deles. Desse Deus extraordinário, desse Deus que é um Deus maior do que todo faraó, e esse povo servia a esse Deus. Eu tenho certeza que faraó começou a escutar que estava difícil conviver com eles, porque agora eles deram de orar a um Deus aí. E eu acho que é aquele Deus de José. Tá difícil, faraó. E a palavra de Deus diz que ele começa a machucar o povo. Começa a interferir de uma maneira brutal na vida do povo. Pois bem,
ele vê que isso não adianta. Ele vê que isso não adianta, isso não tira a esperança deles de pedir socorro a Deus. Isso não lhe tira a esperança. E a palavra de Deus diz que ele tem um plano maravilhoso, né? O diabo sempre tem um plano maravilhoso. Pastor Fábio, eu tô no teu telefone e alguém tá te ligando. Aí, um pastor ligando para ele agora. Pastor Elton, pastor Elton, acabou de te ligar, amor. Aí o que acontece? Ele tem um plano maravilhoso. Ele começa a pensar, olha, a gente já oprimiu eles, a gente já cerceou a liberdade deles, já tentamos de todas as maneiras, castigamos eles fisicamente, fizemos com que eles sentissem o cansaço físico, mas eles não morrem. Eles não morrem. E a palavra de Deus diz, queridos, que ele tem um plano. Eu quero te dizer uma coisa, só o diabo dá plano dessa maneira para um homem. Isso aí só pode ser estratégia de Satanás. Quem era o orientador desse faraó? Satanás. Satanás dá uma ideia para ele, mata esse povo, mata esses homens. Mas Faraó já tinha medo deles. Você acha que aquele povo, quando estava trabalhando na roça, porque o texto diz que eles trabalhavam, quando aquele povo estava amassando barro, quando aquele povo estava fazendo as tarefas e as opressões, você acha que eles não cantavam, não? Você acha que eles não falavam como um povo de Deus? Na hora da dor, na hora da angústia? Dá-lhe uma ideia. Vamos matar. Só matando que a gente consegue frustrar. E olha que ideia tremenda, gente. Olha que ideia muito parecida com as ideias dos abortistas, né? Porque tem cristão, queridos, nas lives que eu vou fazer nas quartas-feiras, eu vou falar sobre conservadorismo. Quando nós estamos num momento da história em que tem crente que acha que o aborto em alguma situação ela é válida. Aí você fala, missionário, tem casos. Nós vamos conversar sobre isso. Ele tem uma ideia de matar as crianças na hora que as crianças nascem. E exemplo, tinha que ser somente os homens. Eu quero que você imagine quando esse decreto saiu. Como que foi recebido nessa comunidade? Esse assunto é um assunto muito caro para mim. Porque eu passei por essa situação de uma maneira muito, muito particular. Mas eu quero que você imagine a mente de uma mulher grávida, uma hebreia grávida. Naquela época, querido, era só revelação para dizer se era homem ou se era mulher. Mas havia decreto, olha, se nascer homem, mata. Se nascer mulher, deixa viver. Eu imagino nós, mulheres que estamos aqui nos assistindo, nos vendo. Uma mulher grávida, sei lá, de 7, 8 meses, com a mão no seu ventre, querendo passar pela cabeça dela, meu Deus, se nascer menino. E a palavra de Deus diz, queridos, que ainda com esse decreto, eles continuavam nascendo e crescendo.
Ainda com esse decreto, eu acredito que ele escondia as crianças, porque esse período da história demorou muitos anos. E ele começou a perceber que por mais que os velhos morressem, o número daquele povo não parava de crescer, aqueles homens não paravam de aparecer. E é extraordinário quando novamente ele resolve fazer uma perseguição mais forte. Ele chega até os ouvidos de duas parteiras. E essas parteiras, deixa eu ver aqui em que versículo que está, versículo de número 15. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias. Tinha pessoas de confiança da liderança dos egípcios que eram separadas para poder estar cuidando dessa área. E essas mulheres, essas parteiras, que não eram só essas duas, a Bíblia conta a história dessas duas, mas era muita gente que estava no Egito. Havia muitas mulheres grávidas no Egito, não podia ter só duas parteiras. Mas a Bíblia está contando a história dessas duas, que deve ser uma história que também pode ser a história de muitas outras parteiras, porque veja bem, ele diz que não adiantava fazer nada, que eles continuavam crescendo. Então havia meninos nascendo, apesar do decreto. Mas a Bíblia diz que ele manda falar para as parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Zifra e a outra Puá. No 16, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os seus assentos. Quer dizer, olha, esse é um momento na vida de uma mulher que, por mais que seja um momento de muitas dores, é um momento espiritual, é um momento lindo, é um momento especial, é um marco na vida de uma família. Essa mulher está lá na hora do parto, saber que tem alguém ali que vai fazer o reconhecimento físico do seu filho, para levá-lo à morte. Fora o drama emocional que ela já estava vivendo. Essas mulheres não podiam estar tendo filho nos lugares que todo mundo tinha. Com certeza, quando chegava a hora delas, elas iam para algum lugar. E saber que tem alguém ali, tirando essa paz, essa alegria desse momento. E a palavra de Deus diz, queridos, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, então que viva. As parteiras, porém, e aqui eu vou me caminhando para o final. As parteiras, porém, temeram a Deus. Queridos, o que mais está atrapalhando a vida de cristãos não é só ir pouco em culto, ir pouco em missa. Não. É o temor a Deus. O temor a Deus. Quando nós temos temor a Deus, nós não tomamos atitudes que contrariem o seu mandamento. Essas mulheres, elas não fizeram
fizeram isso porque estavam compadecidas dos choros. Estavam compadecidas da angústia de ver aquela mãe sofrendo. Elas não fizeram porque estava muito além das suas forças. Meu Deus, eu não vou matar ninguém por uma questão moral da sua própria persona, não. Não. Elas fizeram, ou não fizeram, aliás, porque temiam a Deus. Você sabe o que significa isso? Que se elas tivessem que fazer alguma coisa terrível, que pudesse lhes mexer na sua moral, na sua atitude moral, elas também fariam porque Deus estava falando. Quer ver um exemplo? Lá na frente na história, quando as hebreias saem do Egito, a palavra de Deus diz que antes delas saírem, havia sido dada uma ordem a elas, para elas entrarem nas casas dos egípcios e pegarem, roubarem todo o ouro que estava lá dentro, todas as joias que estavam lá dentro. É estranho, né? Que a gente vai falar, Deus não vai mandar nós roubar nada. E não vai mesmo. É outra ocasião, é outra história. Mas elas foram lá e fizeram. E você sabe o que estava acontecendo dentro daquelas casas? Velório. O que tinha dentro da casa dos egípcios? Quando os hebreus saíram de lá? Velório. Porque a última praga, qual foi? A morte dos primogênitos. Então, dentro da casa dos egípcios, estava tendo velório, e eram velórios simultâneos, porque a praga passou e matou todos eles. Aonde tinha uma casa egípcia com um primogênito lá, havia um velório. Enquanto se tinha um velório, mulheres hebreias que outrora perderam seus filhos na mão do inimigo, estavam agora saindo do Egito com seus filhos, entrando em casa de luto e pegando tudo que tinha de poderoso lá dentro. Porque Deus mandou. Quando nós temos temor a Deus, a nossa vida espiritual, ela não é a mesma, ela não é uma vida comum como a dos outros. Quando nós temos fé, nós somos diferentes. Quando nós tememos a Deus, nós não queremos preservar a nossa vida. Eu me lembro agora, alguns dias atrás, o Fábio em casa, e pessoas querendo visita porque estavam doentes. Tinha pessoa que estava até com vírus. E o Fábio falou que ia lá visitar. Queridos, uma pessoa que teme a Deus, ela não preserva a sua vida. Porque se ela está fazendo alguma coisa por temor a Deus, quem cuida dela é Deus. Como que um homem de Deus, que é experimentado dentro de hospitais superlotados, não foi uma vez, 2, 3 vezes, não. São 18 anos, 21 anos de ministério. 21 anos que o Fábio entra em isolamento, 21 anos que o Fábio entra dentro de hospital, que tem velhos morrendo nos corredores. Eu
Eu não sei se a pastora Cida de Miranda está nos assistindo, mas aquela cena, pastora, foi muito forte. Quando nós fomos visitar seu esposo. O pastor já está falecido, já há alguns anos. E nós tivemos no HU. E quando nós chegamos lá, o pastor estava praticamente corioço no corredor, e ele tinha câncer. Ele estava num corredor de hospital com muitas macas no corredor. Tinha todo tipo de doença naquele corredor. Tinha velhinhas em tempo terminal, tinha criança. Tinha pessoas, os mais novos, os adultos mais novos, deitados no chão. E nós entramos lá, não passamos mãozinha, o álcool na mão, não. E quando nós entramos lá, a gente ora por uma pessoa, o outro fala assim, só podia orar por mim também. Pessoas que são experimentadas no temor de Deus não temem nem a própria vida. Mas é um absurdo falar de fé nos dias de hoje. É um absurdo falar de temor a Deus nos dias de hoje, em que os cientistas estão falando e falando. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Que havendo a ciência, a fé de muitos se esfriará. Você sabe quem quer ocupar o lugar de Deus nos últimos dias? A ciência. A ciência quer dizer o que você deve fazer. Não é mais Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Aquelas mulheres temeram a Deus, colocando em risco as suas próprias vidas. Olha, elas não mataram aquelas crianças, ou não pegaram aquelas crianças e levaram para quem iria matar, porque elas estavam com dó das hebreias. Porque elas estavam com medo da dor que aquelas mulheres iam sentir. Elas estavam se colocando no lugar delas. Não! Elas fizeram isso porque elas temiam a Deus. Nós precisamos, e agora eu falo com toda a certeza de que eu não estou sozinha. Esse momento da nossa história em que nós estamos vivendo, Deus está querendo achar no meio de nós. Deus está procurando no meio de nós homens e mulheres que defendam o seu evangelho, temendo a Deus, temendo ao Todo-Poderoso. Quando ele começar a achar essas pessoas, ninguém mais as segura, porque elas, por amor a Deus, elas não vão se preocupar em ser presas. Elas, por amor a Deus, não vão se preocupar se forem xingadas, se forem humilhadas publicamente numa rede social ou qualquer coisa que seja. Porque uma das coisas que eu disse para o Fábio antes de abrir a programação, eu disse, se alguém escrever alguma coisa me ofendendo, deixa. Porque se eu não estiver preparada para escutar alguém dizendo, você é uma louca, você não sabe o que você fala, você quer matar pessoas. Se eu não estiver preparada para isso, eu não sou uma dessas escolhidas. Se você for se importar com o que as pessoas vão dizer, porque você ainda tem fé em Deus. Quando alguém falar, menina, você não tem medo desse vírus? Você pegar a Bíblia e dizer, eu temo a Deus, Ele é comigo. Mas isso é irresponsabilidade, você precisa se cuidar. Querida, isso eu faço desde quando eu nasci. Quando eu nasci, minha mãe que me cuidava. Quando eu cresci, eu que me cuido. Agora não vem dizer para mim que eu não posso ter fé. Não venha dizer para um cristão que ele não pode abrir a boca e dizer, o meu Deus tem mais poder do que esse vírus.
me dizer, então escreva aqui uma carta abrindo mão do respirador. Querido, eu respiro há... Quantos anos eu tenho mesmo, bem? 49. 48. Isso não importa, irmãos. Amém? Há anos eu respiro. Ouça isso aqui. Há anos eu respiro de graça. Porque Deus me deu ar. Se eu chegar doente lá e tiver um respirador para mim, amém, glória a Deus. Se não tiver, obrigada, Senhor, por todos os anos. Pelos 48 anos que o Senhor me deu. De respirar sem ter que pagar. Essa fé as pessoas não querem aceitar. Essa fé de matar o vírus no peito, ninguém quer aceitar. Essa fé de que nós vamos orar e ninguém da nossa igreja, ninguém da nossa família vai entrar nessa estatística. Essa fé as pessoas não querem aceitar. Nós somos loucos, somos mesmo. Porque nós não vendemos, nós não negociamos. Missionária, ninguém proibiu a senhora de orar. A senhora podia orar em casa. Daniel foi caçado dentro da sua casa. Porque havia um decreto lá que não podia orar a Deus nenhum. Foram dentro da casa dele, tiraram ele de lá. Ou você se esqueceu disso? Ou você se esqueceu que foram os prefeitos, os governadores, a liderança política? A liderança política da época de Daniel, que fez com que ele fosse parar lá dentro daquela cova dos leões. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Que você possa somar junto comigo. Num povo que ainda que é insignificante, porque nós, irmãos, nós estamos longe de ser uma influência para toda a cidade. Eu estive dizendo esses dias dentro da minha igreja, eu não sou nem considerada profeta. Talvez você que está me ouvindo não seja nem considerado profeta. Talvez o teu nome é a mulher do pastor. Talvez o povo da tua igreja não saiba nem teu nome, só sabe que você é a mulher do pastor. Talvez você vai estar falando para 2, 3 pessoas, mas eu quero que essas 2, 3 pessoas escuta de você que o teu Deus não vai abandonar o povo dele nessa batalha. E que não é para nós temermos as prisões, não é para nós temermos o homem, que nós temos sim que respeitar as autoridades para ter um convívio natural, harmônico, para que a gente possa viver numa sociedade minimamente organizada, mas que nenhum homem vai tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nenhum homem vai fazer altar dentro do nosso coração. E eu espero que você esteja como essas 2 mulheres, que no momento da grande provação, elas temeram foi a Deus. Elas não olharam para a situação humana, não. Coitadinha das mulheres que vão perder seus filhos, porque eu estou aqui e vou levá-las. Irei levá-los. Eu não vou fazer isso porque coitadinha delas. Olha, eu sou uma moça tão nova com um filho, quantos planos essa mulher não tem, e eu vou estar aqui destruindo. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho coragem. Ai, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer isso. Não. Elas tinham coragem, sim. Elas tanto tinham coragem de pegar aquelas crianças e matá-las, como elas tiveram coragem de colocar a vida delas em risco de morte para poder fazer a vontade de Deus e não temer a Deus. Amém, queridos? Que bom ter compartilhado com você esse momento. Queria orar com você nesse momento, pedir a Deus. Nesse momento eu quero que você entenda que Deus conta com você. Deus conta com a tua ousadia. Sabe, Deus conta com a tua ousadia, com a tua coragem. E eu quero junto com você fazer essa oração agora.
Espírito Santo, eu me coloco nesse momento junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, tantas pessoas que fazia tempo que eu não via, Senhor, e eu pude ver aqui comigo, que estão compartilhando desse momento, esse momento de meditação, nesse momento de pensar comigo sobre a palavra de Deus. Quero te agradecer, Senhor. Quero que o Senhor abençoe esses meus irmãos que querem ser corajosos, meu Pai, nesse momento. Que querem tomar atitudes que te glorificam. Que quer falar que o Senhor é grande, que o Senhor é bom, que o Senhor já esteve presente em muitas épocas onde teve peste, onde teve todo tipo de atrocidade. O Senhor estava lá e livrou os seus. E que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, crianças, destemidas, que temem o teu nome e defendam o teu evangelho. É o que eu te peço, meu Pai, nessa noite. Obrigada por essa oportunidade. Me prepara cada dia mais. Que o Senhor possa trazer para essa programação pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, pessoas que há muito tempo não estão indo na igreja, mas que te ama, que quer estar contigo e que está sem forças. Traga para junto de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém, queridos? Obrigada, queridos, por vocês que estão aqui comigo. Amém? E eu quero, nos próximos vídeos que eu vou fazer, eu quero estar podendo compartilhar com vocês. Se vocês quiserem escrever alguma coisa, missionário, você viu aquela coisa, perguntar alguma coisa para mim, que eu puder aprender com você, ou puder colaborar com você de alguma maneira, para mim vai ser um prazer. Amém? E também, se alguma coisa que eu falar, missionário, você trocou o nome do João por Antônio, você pode escrever, missionário, você trocou o nome de Davi por José, amém? Você pode colocar, não tem problema. Se você achar que eu falei alguma coisa que não tem problema, você tem total, como eu tenho liberdade de falar, você também tem liberdade de se expressar, independentemente do que você estiver pensando, amém? Se quiser fazer pedido de oração, pode colocar aí que eu vou estar orando por vocês em nome de Jesus Cristo, amém? Então até quarta-feira às 9 horas, nós vamos trazer uma produção um pouco melhor aqui para poder servir vocês melhor, amém? Beijo para todos e até amanhã, quem puder ir no culto, amém? Tem uma pessoa do Japão nos assistindo, não vi, pastor. A Fernanda, que está lá no Japão. Fernanda, beijo! Que Deus te abençoe. O Júlio de Paula está aqui com a gente também. A Nádia, a Cleo está com a gente. É a Cleo que está no Japão, amém? Cleo, Deus te abençoe. Tá também. Tem tanta gente aqui, irmãos. Tá, a irmã. Ixi, a irmã Cida. É muita gente, amém? Eu quero glorificar o nome do Senhor pela vida de vocês. Queridos, fiquem com Deus, amém? Que Deus abençoe vocês. Quarta-feira, vem pensar comigo, em nome de Jesus, amém? Um beijo. Não sei onde desliga. Cancelar não.